A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Bom dia, nós estamos com mais uma EBD. Nesse dia eu quero parabenizar todas as mães, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos na lição 6, nós vamos falar a condição dos gentios sem Deus. Nós vamos saber hoje quem são os gentios. Pastor Ricardo está conosco, irá orar por nós nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Pastor Ricardo. Pai do Senhor Jesus, parabenizar também a todas as mães, que Deus nos abençoe sempre. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez nos permitir estarmos aqui, Senhor, estudando, falando da Tua Palavra, Senhor, e levando nos lares a cada um dos Teus filhos. Que a Tua bênção seja sobre nós, que o Teu amor, o Teu favor continue sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento para que seja uma aula abençoada e esclarecedora. No nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que vem em nossa mente, quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Se você chegar na cultura judaica e você perguntar a um judeu, quem é o gentio? Ele vai te explicar. São todos aqueles que são estranhos às alianças, às alianças de Deus. Então, toda pessoa que não é nascida em carne judeu, ele é gentio. E o texto áureo, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro às promessas. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Você pode nos acompanhar na sua casa. Está em Efésios, nós vamos ler o capítulo 2 de Efésios, o versículo 11 e o 12, e depois nós vamos para Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 12 ao 14. São 5 versículos. O pastor Ricardo vai estar fazendo a leitura para nós. Efésios 2, 11 diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora nós vamos ler Romanos, capítulo 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Deus, ele escolhe um povo. Deus, ele se revela a Abraão, e ele chama a Abraão, para que, através de Abraão, ele tivesse um povo exclusivo. E esse povo, Deus institui uma aliança com ele. E o sinal dessa aliança era na carne. Era a circuncisão. Se você for em Gênesis, abram a Bíblia de vocês em Gênesis 17. Se você for lá, você vai ver isso. Diz assim, no versículo 10, Gênesis 17, versículo 10. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado, e vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. Então, a instituição da circuncisão
Era um pacto feito por Deus. Só que esse pacto hoje, ele tem um significado. Tudo que foi manifestado no Antigo Testamento tem uma simbologia no Novo Testamento. E isso, ao decorrer da aula, nós vamos ver. A introdução dessa aula de hoje diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. O primeiro tópico, ele diz, chamado incircuncisos. Diz assim: na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. A gente vê isso em 1 Samuel 17, fica algo bem nítido, que sempre os judeus, eles deixavam bem expresso essa questão da circuncisão e dos incircuncisos, que eram os gentios, que não tinha essa marca dessa promessa do Antigo Testamento. Lembre disso, o Antigo Testamento. E uma batalha bem travada a respeito disso é a batalha entre Davi e Golias. Preste atenção, está em 1 Samuel 17, o versículo 26. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso? Por que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? Então, Davi aqui, ele deixa bem explícito essa questão da incircuncisão. Ele manifesta isso. Então, essa incircuncisão, ela falava de pessoas que estavam estranho à aliança. O subtópico 1, ele diz o conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprado a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A incircuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Agora, nós vamos falar a respeito no subtópico 2, qual é o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Pastor Ricardo, em Êxodo 19, versículos 5 e 6, se o senhor puder fazer a leitura desse versículo, a gente vai poder falar mais a respeito dessa simbologia da circuncisão para hoje a santificação. É isso que dá essa consonância de separado, pessoas separadas. Deus, ele queria separar um povo escolhido, onde ele pudesse se manifestar. E nesse versículo a gente vai poder explicar mais a respeito do que é a circuncisão para nós hoje, pastor Ricardo. Então vamos ler o Êxodo 19, no versículo 5 e 6 já dá um bom entendimento. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, dentro deste texto,
fica bem claro que ele começa dizendo que se diligentemente ouvirdes, não basta ter a remoção, né, remoção do prepúcio, né? Não é só isso que era o sinal em si. Havia de estar junto com essa diligência, a ordem, né? Saber, porque o povo estava usando isso para se diferenciar. Lembro agora do texto que foi lido, né? Onde Davi diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Né? Isso realmente era um sinal, mas era um sinal para santificação, era santificado, mas só o ato em si não dava a eles isso. Junto com isso, precisava ouvir tudo que vinha, né? Todos os ensinamentos, tudo que a lei determinava, tudo que Deus pediu para que Moisés tratasse com o povo e ensinasse para eles praticarem. Porém, ele mesmo diz que esse sinal dava ao povo essa distinção de ser para mim um tesouro particular, um povo escolhido. Mas notem que dentro do próprio versículo ele diz: embora toda a terra seja minha. Então isso nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, pelo entendimento, então, tinha judeus que ele colocava toda a sua esperança na circuncisão, e ele não se atentava que esse povo escolhido tinha mandamentos a ser cumpridos, tinha obrigações a ser cumpridas, então ele não olhava para isso. É isso que aponta? Exatamente isso. Chegou um tempo deles estarem usando isso para se diferenciar. Por exemplo, ali tem um incircunciso, então eu não vou passar perto dele, vou porque eu sou santo. Mas não era só isso, né? Tinha que seguir todo o pretexto aqui, o contexto do que foi passado para Moisés. Então não dava para se diferenciar apenas por isso. Esse também era um dos sinais. E notem que, e é muito interessante isso, que os que eram de outras nações, mas que eram comprados com dinheiro, ou seja, que eram escravos, mas dos filhos de Israel, deveriam também passar por isso. Ocorre que já havia se passado os 8 dias. Então os 8 dias era para os nascidos em casa deles. Os que vinham de fora, os adultos, precisavam passar por isso. Nisso a gente pode falar então a respeito da aparência, uma circuncisão que na verdade é aparente, mas por isso que Deus fala que ele olha o coração. A gente pode inserir isso também dentro desse contexto, pastor Ricardo? Como o próprio Paulo diz aqui, olha, ele para responder essa pergunta sua, ele falou que aquilo era feito por mão de homens. O que ele estava querendo dizer? O que Deus instituiu, na verdade, banalizou. O homem está fazendo de qualquer jeito, né? Era uma aliança e o homem fazia aquilo de qualquer jeito, como tem que fazer mesmo aqui, como se fosse entrou na cultura, mas não havia o respeito do ato em si, do ensinamento que Deus havia dado em si, né? Do profundo zelo que Deus tinha com isso. Era uma coisa que ele tinha instituído para aquele povo, mas não omitindo as demais coisas. Não era só aquilo, né? Eu não sei se eu fui claro, mas Paulo ensina isso. Olha, aquele sinal que foi feito com mão de homens, exatamente para dizer isso. Olha, vocês fazem de qualquer jeito, esquecendo do que Deus havia passado, que leva todo o contexto. Para terminar esse subtópico, então a gente pode falar que tem pessoas que falam assim: eu sou crente. Isso pode ser um sinal de circuncisão para nós? Na verdade, sou crente, mas não vivo a palavra. Pode ser. Podemos falar isso, pastor? Pode. Hoje pode, perfeitamente, né? O fato de ter o título de crente não é uma credencial para o céu, por exemplo. Só isso. Se eu tenho o título, é comum hoje falar: não, eu sou evangélico, né? Eu sou evangélico. Né? É muito comum a gente ouvir isso. Não, eu sou evangélico. É mesmo? Você pratica o evangelho? Você pratica o que o evangelho ensina? Se pratica mesmo, então está certo. Você é evangélico. Você percebe, meu amado irmão, que tanto naquele tempo como nesse tempo, a gente encontra problemas como isso. Os judeus aqui, ou os israelitas, que aqui ainda, na verdade, eles não tinham sido dispersos, e eles eram os israelitas
Os israelitas nesse tempo, eles se orgulhavam de ser chamado circunciso, mas na verdade muitos deles não tinham a circuncisão verdadeira no coração, que era o quê? Obedecer a palavra de Deus. Hoje tem muitas pessoas que se nomeiam, eu sou evangélico, eu sou crente, mas como diz o pastor Ricardo, será que guarda realmente esta palavra no coração? Será que tem guardado realmente os preceitos e os mandamentos do Senhor? É o que Paulo fala. O verdadeiro circunciso não é aquele feito por mãos de homens, mas aquele feito no coração. E aí entra realmente aquilo que Deus fala, que ele não olha a aparência do homem, mas olha o interior, o coração. No subtópico 3 ele diz assim, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é o de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que é feita no interior, o que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim ser uma nova criatura. Isso tem toda a diferença, né, pastor Ricardo? Ser uma nova criatura, né? É isso que distingue nós do mundo, de sermos pessoas que realmente desejam querer ser parecido como Cristo, pequenos Cristos. É fundamental, meu amado irmão, nós temos essa circuncisão no prepúcio do nosso coração, de realmente nós estarmos ligados nessa palavra, de sermos um povo santo, separado, exclusivo. E o que diferencia isso? Ser chamado crente? Ser chamado evangélico? Pastor Ricardo pode complementar isso? Eu gostaria de ler aqui em Gálatas 6, o versículo 15. Livro de Gálatas 6, 15 diz assim: em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Pronto. Então aqui, ele ensinando aos Gálatas, ele já disse tudo. Em Cristo, e nós somos desta geração dos que creem em Cristo, no sacrifício dele, né? Foi ele que veio, ele é sim a nossa circuncisão e circuncisão, está tudo junto, mas ele deixa bem claro, o ser uma nova criatura, ponto. Como é que eu sei, como é que nós sabemos se somos verdadeiramente cristãos? Se passarmos por essa mudança, o nascer de novo, essa nova criatura. O que eu fazia, já não faço mais. E não faço por quê? Por amor a Ele, por querer viver o que Ele ensinou, o que Ele deixou para nós. Isso sim. Então, incircunciso, circunciso, não tem valor nenhum se estiver em Cristo e sendo uma nova criatura. Amém. No subtópico 4 diz assim, a circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e os gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Essa palavra é muito interessante, não confiar na carne, que é o que estava acontecendo. Ora, eu posso fazer o que eu quero, afinal eu sou circuncidado. Eu posso viver uma vida igual os incircuncisos ou os gentios, afinal eu sou circuncidado na carne. Então, perceba bem que esse símbolo, Deus trouxe essa aliança para mostrar que eles eram um povo diferente, mas isso não era simplesmente o ponto final.
existia algo além. E esse algo além que fazia toda a diferença, que era ser separado, santo, mostrar para as pessoas que eles não iam viver mais segundo seus padrões mundanos, mas agora estabelecido dentro da vontade de Deus. O tópico 2 diz: estranho ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao escrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e sua obra. Preste bem atenção, foi através dos israelitas, foi através deles que Deus se manifestou. Foi através deles que nós recebemos essa salvação. A palavra de Deus diz que Cristo veio para os seus, mas os seus o recusaram. E todos aqueles que creem, dá-se o direito de ser chamado filho de Deus. Então nós somos inseridos nessa aliança pela fé. É isso, pastor Ricardo? É isso mesmo, é essa fé, né? Essa fé hoje que nos insere, na verdade, no corpo, né? No corpo. E aí, através desta confissão, mediante a mudança em nós causada por isto, nós herdamos sim as promessas de Deus. Amém. O segundo subtópico, tópico 2, diz: separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam a descendência de Abraão. Então, foi através de Jesus Cristo. Então, pela fé, nós somos inseridos nessa aliança. E mesmo assim é muito difícil, né, pastor? Porque tem muitas pessoas que a gente prega a respeito disso e a gente vê claramente que falta a fé. A fé, ela tem total a importância de nós sermos inseridos. É pela fé. Se você prega a palavra, essa palavra não gera fé no coração dessa pessoa, é impossível ela ser inserida, ela ser enxertada na videira verdadeira que é Cristo, para que essa pessoa tenha a vida eterna. Então, o crer faz toda a diferença. O crer, ela te insere. Quando você escuta a palavra de Deus e ela soa ao seu coração, então é isso que tem o selo. O selo dessa promessa é o crer, é a fé. Pode comentar sobre isso, pastor? E aí me veio um texto aqui na mente, quando Paulo e Silas estavam presos, né? Aquele episódio onde o carcereiro se perturba e posteriormente ele vai até Paulo e pergunta para ele, Paulo e Silas, e pergunta para ele o que é necessário para que ele seja salvo, né? E a resposta é muito simples: se crer, será salvo tu e tua casa. É o crer, né? É o crer.
obviamente que o crer dele, do carcereiro, implicou nas mudanças necessárias, né? Mas tudo começa com o crer. Se crer, verás a glória de Deus. Enfim, o crer está aberto para todos. Basta crer e as mudanças virão após esse crer. Amém. O subtópico 3 diz assim: alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, dentre eles o pacto abrâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noções deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerado em Cristo, é revelado a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Você percebe que Jesus, na vinda de Jesus Cristo, ele reconcilia todos os povos em um. Então, toda a salvação agora é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não existe religião, não existe nada que possa levar a Deus se não for por meio de Cristo. Não há rituais hoje que possam levar um homem a Deus, senão pelo próprio Filho estabelecido naquela cruz do Calvário. Pastor, o senhor pode comentar a respeito disso? Que existem muitas pessoas, muitas religiões que muitas vezes eles querem se justificar, eles querem trazer um caminho, eles querem fazer... Existe até uma frase que diz, todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdadeiro? Eu tenho isso, vivi essa experiência, uma pessoa dizendo para mim que a irmã era muito boa, praticava isso, mas frequentava um determinado lugar, que não tem a ver com o que nós seguimos, É aqueles que creem que haverá uma nova encarnação, enfim. Vocês já sabem do que eu estou falando. E ela disse, mas ela é muito boa. E uma das coisas que eles fazem maravilhosamente é ajudar o órfão, a viúva, o próximo, o desprovido de alimento. Eles fazem isso como nunca, como ninguém faz. Eu falei, mas ela já confessou Jesus Cristo? Não, mas diversos caminhos levam ao Senhor. Eu falei, não, você deveria conhecer a Bíblia. O que a Bíblia diz é que há um só que leva a Deus. E este Jesus Cristo morto, crucificado numa cruz. Então não tem essa de ser bonzinho, de praticar o bem e ser salvo por isso, simplesmente pelas obras. Eu posso ser rico em obras, riquíssimo em obras, mas e o crer nele? O confessar a ele? Se não houver isso, continue sendo bonzinho, mas vai ficar só nisso. Amém? Ok. No tópico 3 diz assim: sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. A pior coisa que eu imagino, meus amados irmãos, é uma pessoa que ela não tem esperança da vida eterna. A pior coisa que tem. E a gente vê isso muito, pastor, muitas vezes já quando a pessoa está no fim da vida. Quando ela está no fim da vida, parece que vem um desespero na alma dela. Você vê que os cientistas, eles querem porque querem imortalizar essa carne. Por quê? Porque muitos deles têm medo realmente daquilo que eles já sabem, daquilo que a própria eternidade que Deus coloca ao nosso coração existe. Não é isso, pastor Ricardo? Você falou que a pior coisa é
uma pessoa, no fim da vida dela, ela ficar pensando o que vai ser depois daquilo, depois da morte. O que será depois da morte? E a pessoa, muitas vezes, pastor Ricardo, não tem esperança, porque ela não tem, é uma incerteza no coração dela de tudo. Por isso que vem o desespero. No leito de morte, a pessoa fica desesperada. A segunda pior coisa é achar que está tudo certo, está tudo bem, e na verdade não está. Que era naquele grande dia eu ouvi aquela frase, apartai-vos de mim. Né? Então são duas coisas que aparentemente distantes, mas elas estão bem próximas. Ao homem, na verdade, precisa haver esse entendimento. Agora, o homem em si, pela sua própria maldade, mal como ele é, ele não chega nesse entendimento se o Espírito Santo não trabalhar nele, se ele não se permitir que o Espírito Santo trabalhe, né? Porque muitas das vezes o que acontece é que não é que ele não confessou, não teve oportunidade, é que ele rejeitou, e aí é um problema. Ele rejeitou, e na hora da morte, é a hora da lucidez do homem, do ser humano, é na hora da morte. E aí sim vem essa preocupação. Mas ainda dá tempo. Isso que é interessante, né? Eu me lembro daquela parábola da questão do valor do salário, né? O que chegou no último horário recebeu a mesma paga. Recebeu. Mas o que aconteceu para ele receber? Ele estava disponível para a obra, ele estava disponível para fazer. Hoje está disponível para crer, para acreditar. Lembra da cruz? Não teve um dos que estavam ao lado de Jesus que pediu a ele que lembrasse dele quando entrasse no reino? E qual foi a resposta? Ainda hoje estarás comigo. Por quê? Porque creu. Então dá tempo sim. Abra seu coração. Deixa Jesus entrar. Que palavra de esperança, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você vê, olha a palavra de esperança que Cristo colocou no coração dele. A certeza dele fechar os olhos e ter a certeza que ele iria entrar nesse paraíso, nessa vida eterna. Então, é muito importante nós sermos inseridos nessa aliança de Cristo. Tem muitas pessoas que querem fazer todo tipo de aliança, mas ela não quer fazer a aliança principal, aliança pela vida, aliança onde nós recebemos essa justificação de Cristo Jesus, aonde tudo que nós fazemos aqui não vai nos justificar em cima dos céus. Há uma forma só, é através de reconhecer a morte, a ressurreição, essa imputação da justiça de Deus em nossas vidas e a imputação dos nossos pecados naquela cruz do Calvário no Cristo. Então, quando nós temos essa certeza no nosso coração, nós falamos isso pela fé, né? Sim. Tudo pela fé, é o crer. Essa aliança, ela não se provém é o crer. Então, nós temos a certeza que nós estamos com Cristo. Me permita só acrescentar uma experiência também vivida. No evangelismo, uma vez, uma pessoa chegou para mim pedindo oração e eu parei, orei por ela e no final eu perguntei: você quer aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador? E ela respondeu assim: hoje não. Hoje não. Eu falei: tá bom, espero que você tenha uma nova oportunidade. O que aconteceu ali? Rejeição, né? Rejeição. Ao passo que uma outra vez também uma pessoa falou assim para mim: eu não estou preparada. E o que responder diante de uma afirmação dessa? Né? Eu falei: amém. Mas a minha vontade era dizer: olha, não precisa estar preparado. Na verdade, nós somos despreparados, né? Mas se ele bater hoje na porta, abra, deve ser aberta. Amém? Uma das coisas que o pastor Ricardo disse é uma grande verdade, né? As pessoas procuram o momento certo para aceitar a Cristo. O momento certo é sempre na hora que a palavra chega a você. Quando a palavra chega ao seu coração, quando ela bate, igual o pastor Ricardo disse, ela bate
ao seu coração. Então, a única coisa é abrir para que essa aliança possa entrar, envolver você e realmente trazer a esperança dessa salvação. O subtópico 1 diz assim: desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinha em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. E a gente vê isso realmente no mundo, meu amado irmão. Você vê que quando o mundo ele está sem Deus, uma das coisas que mais se expressa é a falta da esperança e a falta da paz, pastor Ricardo. É isso mesmo. A primeira coisa que foge é essa esperança, né? Como os gentios estavam desesperançosos, né? Não tinha essa esperança por não conhecer ou por não ser uma coisa da cultura deles, né? O conhecer lá de trás, a história em si, os patriarcas, os ancestrais, essa coisa toda. Então não tinham essa esperança. Não muda muito para hoje. Só que hoje, eu volto a falar, não tem essa esperança por causa da rejeição. É diferente deles. Na época, era como se não fosse lhes anunciado. Eles estavam privados desta aliança. E hoje não. Hoje nós não estamos privados mais. Sem desculpa, pastor. Sem desculpas. Sem desculpas. Ok. O subtópico 2 diz assim: sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas, indefesas e trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Para finalizar essa EBD, uma das coisas que a gente não pode ignorar, e dentro desse contexto todo dessa aula que a gente tem que entender, é que Deus chama um povo meio ao mundo para que seja santo, para que seja exclusivo dele. Mas Deus, nessa aliança, Ele quer interagir com o homem. A mesma proposta que foi proposto no Jardim do Éden é colocada nessa aliança, aonde o homem venha se relacionar-se com Deus, ter uma vida com Deus. Pastor Ricardo, tem pessoas que muitas vezes têm Deus como algo místico, como uma sorte, pastor. Isso é muito mal, né? Isso é muito mal, porque é como a Bíblia diz assim, né? Tudo que pedires em nome dele será concedido. Então as pessoas também usam o nome de Jesus como esse passe de mágica, né? Decreta assim, em nome de Jesus. E é só isso? É assim? O contexto não diz isso, né? E eu volto a falar dos ensinos, viver dentro, diligentemente dentro. Aí sim podemos afirmar isso, que o nome de Jesus tem esse poder para se manifestar. Agora, não é o poder da criação, do passe a existir, o que não existe. Não é assim que funciona. Não é assim. Deus, Ele quer e Ele chama eu e você nessa aliança para andarmos com Ele, a ter relacionamento.
a poder se dobrar diante dessa divindade, a conversar, a falar, a orar com Ele, a expor tudo aquilo que está no nosso coração, e Ele já sabe, Ele já conhece tudo. Então Deus, Ele deseja isso em nossas vidas. A proposta dessa aliança é nos levar realmente para esse reino dele. É realmente sermos inseridos no reino do Filho, aonde nós estaremos com Ele, aonde teremos essa paz, essa alegria, essa esperança se tornará em realidade naquele grande dia. E é isso que nós temos ao nosso coração, que enquanto vivermos aqui, viveremos para a glória dele, para manifestar o nome dele diante dos homens. Mas quando partirmos daqui, então seremos agraciados. Tem um versículo que o apóstolo Paulo fala, pastor Ricardo, que ele diz assim: pobre e miserável homem que coloca as certezas simplesmente nessa vida. E é terrível. Uma vez eu entrei dentro de um material de construção e eu disse assim, eu vi que a mulher, ela tinha um coração materialista, eu disse assim, a senhora acredita só nessa vida? E ela disse assim para mim, só nessa vida. Então é difícil, pastor, é difícil quando a pessoa coloca realmente o coração nela só nas coisas dessa vida. Paulo diz que nós somos os mais miseráveis se esperarmos só nessas coisas. Mas Jesus, ele trouxe uma definição. Você estava falando de entrada nesse reino, né? E esse reino chama-se vida eterna, eterna. Jesus falou a esse respeito. Está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 3, quando ele diz assim: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja, tudo volta por crer em Jesus Cristo, né? Tudo se volta para isso. E está muito expresso isso nesse Evangelho, porque aqui Jesus estava orando por Ele mesmo, mas Ele deixa isso registrado, né? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus. Acabou, único Deus. De toda essa aula, lembre-se, não é o logotipo crente que salva a pessoa. É realmente uma vida de fé e de santificação. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. O pastor Ricardo irá fazer a conclusão da aula. A conclusão da aula diz assim: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conserto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Olha só, a verdadeira circuncisão é aqui, é dentro. Aproximou-se-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém, Diácono? Amém, pastor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe e tenha um excelente domingo. Considerações, irmão Anderson? Muito obrigado por você ter nos assistido até agora. Deus abençoe a sua vida e um bom domingo para você. Amém.